Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, no nosso ODRJ ao vivo, nosso culto matinal da Onda Dura aqui no Rio de Janeiro. A gente está transmitindo essa manhã em 3 plataformas, a gente está fazendo alguns testes, né? Então estamos transmitindo esse culto via YouTube, Facebook e Instagram. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, que a sua manhã continue sendo abençoada, que esse clima, essa atmosfera de louvor, de adoração, de contrição e de rendição alcança aí a tua casa, a tua família. É uma oportunidade de a gente, né, estar junto adorando a Deus em família. Eu imagino que agora muitos filhos chamam seus pais, muitos pais chamam seus filhos, já que a gente não pode ir para a rua, e temos a oportunidade de juntos adorarmos a Deus e recebermos da parte de Deus. Então a gente está transmitido nas 3 plataformas. Se vale a minha sugestão, eu sugiro que você assista pelo YouTube, porque a experiência acaba sendo mais completa. Então é só você jogar no YouTube Pastor Fábio Serafim, vai aparecer o meu canal do YouTube lá, onde a nossa transmissão está sendo feita. Seja lá onde quer que você esteja agora, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, se essa atmosfera está alcançando você, se a graça de Jesus já começou a entrar dentro da tua casa, dá um joinha aí, dá um ok, comenta aí como essa mensagem está alcançando você, como a canção ministrou você, como tem sido as semanas estando aqui. A gente está estudando sobre igrejas saudáveis, como a gente precisa aprender a ser uma igreja saudável aos moldes das Escrituras. Então, comenta aí, vamos interagir um pouco juntos. Comenta aonde quer que você esteja agora. Comenta aí como é que está sendo esse tempo para você. Vai ser muito legal se você puder fazer isso. A tradução da palavra doutrina, né, tão dita em muitos contextos religiosos, né, mas a tradução, ou talvez uma interpretação, a melhor fala é uma interpretação da palavra doutrina, é ensino. Então, quando um rabi tinha uma doutrina, quando um mestre tinha uma doutrina, ele tinha um ensino. A melhor tradução de doutrina não é, né? De vez em quando eu falo isso, quando eu era pequeno lá na minha bendita Assembleia de Deus, lá que Deus abençoe todos os irmãos assembleianos que estão aqui. Eu amo a Assembleia de Deus, e toda terça-feira tinha um culto de doutrina. E o culto de doutrina era o culto treta, mano. Porque era o culto que rolava disciplina, era o culto que rolava as coisas saudáveis tem que acontecer. Mas era o culto que a galera tinha um pouco de medo. E quando falava doutrina, era um negócio assim. E ao entender à luz da Bíblia, você vai perceber que doutrina, na verdade, significa ensino. Então, quando nas Escrituras você perceber a palavra doutrina, a gente vai ler doutrina como ensino. As ovelhas sem pastor, Jesus se reportou a elas em Mateus capítulo 9. Eu queria desde já que você abrisse aí em Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35, porque Jesus também tinha uma doutrina. Jesus também tinha um ensino. Mateus 9, 35. Vamos ler junto? Você aí, eu aqui? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, olha que coisa. A doutrina, o ensino de Jesus era a respeito do reino de Deus. Então, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados porque estava claro para ele que ele tinha uma mensagem a ser disseminada. E essa mensagem era um ensino, uma doutrina. Até então, isso não tinha nenhum problema com isso, porque vários rabis, vários mestres judaicos dos judeus tinham ensinos. A questão é que o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus, estava contida nela o reino de Deus. É isso que o livro de Mateus está dizendo aqui. As boas novas do reino de Deus. Eu preguei outro dia sobre o evangelho. Boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É curioso pensar que Jesus passa a ensinar uma doutrina e o ensino, e ele se depara com algumas pessoas que estavam tão desorientadas que elas não tinham, estavam como ovelhas sem pastor. Você sabe o efeito que um pastor de ovelhas, né, tem sobre as ovelhas, né?
Se as ovelhas não estão em rebanho sendo cuidadas por um pastor, elas ficam dispersas. E quando Jesus se depara com aquela realidade, né, com a predominância daquele tipo de ensino que fazia com que aqueles irmãos, aquelas pessoas ficassem como ovelhas sem pastor, ele tem compaixão delas. E ele começa então a ensinar o evangelho do reino. Jesus passou a trazer, a partir desse ponto, um sólido ensino. Porque a questão não é ter ensino, a questão é a qualidade desse ensino. A questão não é doutrina. Você vai abrir qualquer canal do YouTube e vai ter ensino e vai ter doutrina. A questão é a essência do que está contido nesse ensino e nessa doutrina. Jesus apresenta um ensino que demonstra, traz, revela o reino de Deus, cara. Isso é incrível. Isso é extraordinário. Você vai ver na cultura judaica vários rabis daquele tempo que se levantavam, vários mestres da lei, mas que tinham um conteúdo, um conhecimento, uma doutrina detido a tempo e a espaço. Jesus traz um ensino que tem a ver com a eternidade, que tem a ver com o reino de Deus. Então Jesus inicia uma era eterna a partir do ensino e da doutrina que ele começa a difundir. É um ensino sólido, é uma doutrina sólida. E as pessoas começavam a se maravilhar com aquele ensino de Jesus. É um tempo muito oportuno para a gente refletir, inclusive, sobre qual tipo de ensino e de doutrina a gente está consumindo. Porque ensino e doutrina você vai ter em qualquer lugar. A questão é, revela o reino de Deus? Revela o coração de Deus, a vontade de Deus expressa para a terra? Se não for, não faz sentido. Porque do contrário, nós, eu e você, estaremos como ovelhas sem pastor. Jesus olha para aquelas ovelhas, tem compaixão delas e traz para elas cura. Então, a doutrina e o ensino de Jesus é cura. Abre aí em 2 João, capítulo 1. Epístola de João. Capítulo 1, que só tem um capítulo, no versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9. Aí agora Jesus, através da boca do próprio João, eleva a qualidade da necessidade da doutrina e do ensino de Jesus. Ele diz: todo aquele que não permanece no ensino ou na doutrina de Cristo, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, na doutrina de Cristo, mas vai além, olha o que João diz: não tem Deus. Quem permanece no ensino do Pai, quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Então Jesus trouxe uma revelação, Jesus trouxe uma doutrina, Jesus trouxe o ensino. O que o João está dizendo aqui é que quem não permanece no ensino, quem não permanece na doutrina, mas a doutrina do alto, que revela o reino de Deus a partir do evangelho de Jesus, não tem Deus. Isso já é um versículo muito suficiente para que você comece a peneirar aquilo que você consome. Comece a peneirar aquilo que você recebe, porque, como eu disse anteriormente, muitas pessoas vão ter um ensino. Agora, de onde procede esse ensino? De onde procede essa doutrina? Bom, João está dizendo, se não é o evangelho de Jesus que revela o reino, se não é o ensino de Jesus que mostra o Pai, não tem Deus. Não importa se está no canal do YouTube, não importa se está no altar de uma igreja, se não é o ensino de Cristo, não tem Deus. Pastor, isso é muito sério. É sério demais. Porque a gente está falando com coisas que transformam a vida das pessoas. Não tem a ver com uma compreensão caída de um ser humano. Tem a ver com o evangelho. Tem a ver com a doutrina de Jesus. Tem a ver com o ensino de Jesus. Olhe para a vida de Jesus e perceba como ele gasta toda a sua vida levando, disseminando, se preparando para chegar no momento oportuno de pregar a mensagem. Jesus respirava o reino, vivia o reino intensamente, numa cosmovisão de reino de Deus, porque ele sabia a relevância que aquele ensino, que aquela doutrina sadia, limpa, saudável, traria para as pessoas.
Cara, olha João capítulo 4, Jesus traz ensino para uma mulher samaritana. Era uma mulher e era samaritana, os judeus não se davam com samaritanos. Jesus traz uma revolução no meio de Samaria por causa do seu ensino. Olha João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, um príncipe, um cara incrível de Israel, mas não sabia coisas elementares. Jesus traz um ensino. Por quê? Porque a doutrina de Jesus traz ordem para o caos religioso. Agora, se o ensino e a doutrina de Jesus traz ordem para o caos religioso, João vai dizer que aquele que não permanece no ensino e na doutrina de Jesus não tem Deus. Isso já seria suficiente para você começar a exercitar esse versículo, separando quem tem Deus e quem não tem Deus, para você consumir, para você receber. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é o Evangelho, que é o Cristo encarnado, que é a palavra, vos libertará. O ministério de Jesus, como foi falado aqui, inclusive, revela o Pai. Jesus foi enviado para a terra para revelar o Pai. Essa relação entre eles é percebida em várias passagens dos evangelhos. A sua essência, a sua obra, o seu propósito era de revelar o Pai. Então a gente precisamos olhar para o Pai revelado a partir da doutrina e do ensino de Jesus para começarmos a construir uma percepção de quem Deus é. Não existe outra forma de você conhecer Deus que não seja através da doutrina e do ensino de Jesus que veio revelar o Pai. Não existe uma experiência forte, não existe subir no monte, nada contra subir no monte, já subi várias vezes, mas se o ensino e a doutrina de Jesus não for basilar na sua construção de fé, mano, você pode dar pirueta onde você quiser, é furado, não tem Deus. Por quê? Porque o que revela o Pai é o ensino e a doutrina de Jesus. E eu acho que uma das características de uma igreja saudável é ter uma clara compreensão sobre quem Deus é. É ter uma clara percepção de quem Deus é. Pare para pensar que nesse momento a gente pode ter várias pessoas assistindo esse culto, essa palavra nas diversas plataformas que a gente está, que são simpatizantes da fé cristã, mas que não conhecem o caráter de Deus. Pare para pensar que eu tenho dito isso aqui sistematicamente, e eu não estou falando isso para quem não é crente, estou falando para quem é crente e primariamente para quem é minha ovelha mesmo da onda dura. Pare para pensar que muitos de nós, muitos de vocês podem ir sistematicamente à igreja, podem estar sistematicamente fazendo cultos de oração e de devoção a Deus no domingo de manhã, mas não conhecem a Deus porque não têm interesse pela revelação do ensino e da doutrina de Jesus. Cara, se você não é apaixonado pela doutrina de Jesus, você não sabe quem Deus é. E pior do que não saber quem Deus é a partir do seu intelecto construir um Deus. Porque é isso que a gente faz o tempo inteiro. É isso que a gente faz o tempo todo. Pegar a Bíblia é chato demais, cansa, dá sono. Então eu prefiro imaginar, eu prefiro ver um filme, eu prefiro ver uma história. Eu não tô nada contra os filmes. A gente está vendo The Chosen aqui em casa. É muito legal, é muito top, né? É muito incrível. Mas é como alguém que pega o Paixão de Cristo, por exemplo, e caramba, ele tomou tanta chicotada assim. Caramba, ele sofreu tanto assim. Você não sabe quem Deus é, cara. Você não conhece Jesus. Sua vida cristã é fake, é mentirosa, não vale a pena. Então eu penso que uma característica de alguém que de fato quer fazer parte de uma comunidade saudável, bíblica, é conhecer quem Deus é. Saber de fato mais do caráter desse Deus revelado a partir do ensino e da doutrina de Jesus, e é isso que a gente vai aprender hoje aqui sobre o fato de quem Deus é, ou pelo menos uma perspectiva, uma parte disso, porque a gente não pode conhecê-lo 100%, mas aquilo que ele permite que a gente conheça, vamos começar a introduzir aqui. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 3, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 15. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, não esqueça de, se você está no Instagram, dar coraçãozinho aí e compartilhar esse vídeo com alguém através do aviãozinho. Se você está
no YouTube, por favor, mande esse link para alguém, ajude-nos a promover, comente, coloque trechos que está chamando a atenção para você, interaja, né? O culto online permite que a gente tenha essa interação. Se você está no Facebook, curta, compartilhe, ajude-nos a promover esse culto para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem também, ok? Êxodo capítulo 3, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 15, uma das passagens mais icônicas da Bíblia. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Quando eu chegar lá no meio do teu povo, o povo de Israel, eles vão me perguntar quem me enviou, mas eu não sei. O que eu vou dizer para eles? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Diga aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Você sabe a história que está acontecendo aqui, é essa ardente. E você conhece também a história de Moisés. Talvez depois da história de Jesus, uma das histórias que mais foram contadas das Escrituras, né? Foi cinematografada, enfim, obras de arte, talvez seja a história de Moisés, o egípcio hebreu que se rebela. A história de Moisés é muito curiosa, deixa eu sintetizar ela para você aqui. Moisés, ele é um menino hebreu, ele é um filho hebreu, né? E devido à perseguição às crianças hebreias daquele tempo, a mãe de Moisés coloca ele no rio para que ele não fosse morto. E a filha do faraó encontra Moisés no rio, você conhece essa história, no cesto, e então leva ele para o palácio para que seja cuidado como filho. A filha do faraó cuida de Moisés como seu filho, cria, dá ensino. Moisés, durante a sua infância, adolescência, começa a aprender sobre os deuses egípcios, começa a aprender sobre a cultura egípcia, começa a entender sobre guerra, enfim, ele começa a ser introduzido no seio egípcio e agora a identidade dele já não é mais hebraica, é egípcia. Eu acredito que havia algum nível de conflito entre Moisés, né? No entanto, chega um dia que Moisés vê um egípcio batendo num hebreu, e aí ele vai lá defender o hebreu. Sem que ele percebesse, ele vai lá defender o hebreu e acaba matando o egípcio. E aí ele foge do Egito por causa da perseguição. Então, esse hebreu que se encontra dentro do Egito, sendo educado na religião egípcia, agora tem a sua descendência hebraica gritando dentro dele, ele defende o hebreu, e aí ele foge para não ser morto, e ele vai embora, vai ser banido, vai fugir para não morrer. E ele passa 40 anos fora do Egito para depois voltar. E dentro desses 40 anos, eu imagino que uma boa parte deles havia um conflito dentro de Moisés. Porque ele era hebreu, mas foi criado como egípcio, mas defende o hebreu, foge para não ser morto. E talvez ele se perguntasse, quem eu sou? Quem eu sou de fato? Eu sou hebreu? Eu sou egípcio? Quem eu sou? Eu sirvo a Anubis, a Ra? Eu sirvo ao Deus dos meus antepassados? É um tipo de inconformidade que eu acredito que havia dentro do coração de Moisés por causa da ausência de uma condução, de uma direção, de alguém dizer, cara, faz isso, você é isso, conduz assim. Só que nesse momento aqui, Moisés começa a ter um encontro com a glória de Deus. Moisés, em cima do monte, vê a sarça que queima, mas não se consome. E ele ouve uma voz que diz, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando agora é um lugar santo. E naquele momento,
Moisés começa a despertar o fascínio pela glória de Deus. Ele começa a encontrar Deus. E ao encontrar Deus, a história diz que Moisés começa a se encontrar. Porque agora ele começa a entender de fato quem Deus é. E quando ele entende quem Deus é, o fato de Deus ser quem ele é, clareia quem Moisés é. É por isso que nós, num primeiro momento, servimos a Deus. Porque a clareza de quem Deus é torna clara a nossa identidade. E eu costumo sempre dizer isso, quando Isaías vê no capítulo 6 a glória de Deus, no ano em que morreu o rei Uzias, ouviu o Senhor assentado no alto sublime trono, ele vê a glória de Deus, ele se percebe pecador. Ai de mim que vou perecendo. A glória de Deus sempre mostrará a nossa verdade, quem nós somos. Então, o encontro de Moisés com a sarça, que era o próprio Deus, numa teofania extraordinária, revela para Moisés quem de fato ele é. Deus dá destino, dá um norte. Mas o ponto aqui é que Moisés começa a despertar fascínio e paixão e temor e tremor pela supremacia da glória de Deus, que rege, a partir de então, toda a história dele. A beleza da glória de Deus impacta Moisés. A beleza da glória de Deus impacta todo aquele que tem um encontro com ele. A beleza da glória de Deus impacta o mundo todo. Por isso que nós precisamos conhecer Deus, ter um encontro, assim como Moisés teve com a glória de Deus, para sermos redirecionados e mais uma vez, ou quem sabe como nunca na vida você teve, ter um encontro com o mistério, ter um encontro com a glória, ter um encontro com o extraordinário. Deus não vai tentar se encaixar dentro da sua compreensão de mistério. Deus é superior. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, inclusive. Ele diz para Moisés, eu sou. Diz para eles que o eu sou está enviando você. Eu sou, Deus é. É isso que ele está dizendo. Deus é o que é. Deus é em absoluto, irmãos. Deus é o que é absolutamente. Isso é definitivo, isso é fundamental, isso é extraordinário. O mundo, o universo, galáxias, tudo funciona a partir do fato de Deus ser quem Ele é. Isso deveria levar a nossa compreensão para uma outra esfera, para um outro patamar, para uma outra história. Todas as coisas são regidas pela glória de Deus, pelo simples fato dele ser quem ele é. Primeiro, duas verdades que esse texto mostra para nós sobre quem Deus é. Primeiro, ele fala, eu sou o que sou. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, porque quando Moisés pergunta, eles vão me perguntar quem está me enviando, o que eu vou dizer para eles? E Deus diz, Moisés, basta que você saiba que eu sou o que sou. É como se Deus estivesse dizendo para eles, antes de pensar, Moisés, em me comparar com outros deuses egípcios da sua criação, antes de você pensar em me comparar com outros deuses, Anubis, Ra, porque era assim que ele pensava, antes de você começar a me comparar com outros deuses, antes de perguntar se eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, antes de me definir a partir da sua mente caída, confusa, indefinida, fique atordoado com isso, Moisés. Eu sou o que eu sou. Eu sou algo que você não compreende. Eu sou o que sou. Eu não existo. Porque aquilo que existe tem início e tem fim. Aquilo que não tem fim e não tem início não existe. Simplesmente é. Moisés, eu sou. Esse é o meu tamanho que tua mente não alcança. Diga para eles que eu sou. Diga para eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga que eu vou libertar eles. Mas sobre todas as coisas, diga para eles que eu sou, Moisés. Isso é extraordinário. O Deus que nós servimos simplesmente é. Isso deveria trazer para nós um outro sentimento a partir de Deus. Deus estava dizendo, não me defino a partir de perspectivas terrenas, de baixo. Não tenta me compreender, Moisés. Não existo. Eu estava no ato da criação. As estrelas eu conheço cada uma delas pelo nome. A minha voz faz as coisas acontecerem. Haja luz. Ela existe. As coisas acontecem a partir do meu falar. Não se gaste, Moisés, além do fato de entender que eu sou. Não tenta
compreender a forma que eu ajo no mundo, não tenta compreender as coisas, não tenta entender todas as coisas, porque nem tudo você vai entender. Basta a você dizer para eles que eu sou o que sou. Isso é suficiente. Eu não tenho início, não tenho fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Estava no início, estava no fim, eu simplesmente sou. O segundo é, o Senhor enviou a vocês. Deus está enviando Moisés. E ele usa para isso o tetragrama. Você sabe disso, né? O YHWH. É o nome dele eternamente que é impronunciável. Aqui ele está dando o nome dele, construindo em cima de quem eu sou. Ninguém tem um nome igual ao de Deus. O nome dele, a Bíblia fala que é um nome que está sobre todo nome. O seu Deus, cara, tem um nome que está acima de todo nome. O seu Deus está acima de qualquer autoridade política, está acima de qualquer autoridade religiosa. O maior pastor da face da terra não está acima do seu Deus. A maior autoridade política, religiosa, médica, a maior doença, a maior pandemia, nada dessas coisas são maiores do que o Deus que eu e você servimos. Isso deveria reorientar a nossa fé, a nossa crença, a nossa espiritualidade a partir de quem Deus é. Deus é mistério. De certa forma, uma sarça que está no meio do fogo, mas não é consumida pelo fogo, está mostrando para um homem com uma mente egípcia que Deus é mistério. Mas esse Deus que é mistério se revela para ele e dá norte e direção para ele. Sabe, muitas vezes você não vai entender o que Deus está fazendo no mundo. Você não vai entender o propósito do coronavírus, você não vai entender o porquê o câncer levou alguém, o porquê o corona levou alguém, mas que baste a você saber que o Deus que você serve chama as estrelas pelo nome, essa é a autoridade que ele tem. É sobre esse prisma que você precisa confiar, é que o eu sou tem a possibilidade de agora, através da morte e ressurreição de Jesus, se comunicar com você todo dia. Então, o Deus que criou galáxias está disponível a ter conexão e relacionamento conosco. Esse é o Deus que nós servimos todos os dias. Esse é o Deus que nós escolhemos servir. Ele não tem um comparativo, né? Nada se iguala